O Ô, pessoal Marcelo, desculpa te cortar. Fique à vontade. Um amigo nosso, Léo, que ele mandou uma pergunta para você, tá? Claro. E aí eu vou... Ó, Léo, se você estiver assistindo, aqui vai tua pergunta. Ele perguntou o seguinte: e a questão cultural? Como, ao seu ver, um trabalho de base através da cultura pode politizar as pessoas? Cara, eu acho que isso aí foi, por exemplo, o grande erro do governo do Luiz Inácio quando ele estava lá. Você tinha que ter feito um trabalho, porque qual foi o lance do PT lá atrás? Foi inserir as pessoas pelo consumo. Putz, legal, todos nós vivemos esse período, pô, todo mundo queria ter casa, carro, legal, é o capitalismo, a gente vive nele e somos bombardeados por isso o tempo todo. Mas faltou dar consciência política para as pessoas, que é, pô, eu posso ter um carro? Posso, mas eu não quero que o buraco na frente da minha casa seja só ele tampado, eu preciso do buraco da cidade inteira, que é o coletivo, que é a ideia de pertencimento à sociedade. A cultura, ela é fundamental. Eu posso falar da cultura por vários ângulos. Vou começar falando do ângulo econômico. Ela gera uma quantidade de empregos gigantesco. A minha esposa, por exemplo, ela é de arte, ela é atriz, diretora e professora. Ela está ensaiando, aí em São José, nesse momento, inclusive, um monólogo que ela vai fazer, que vai estrear daqui a 2 semanas, eu acho, que é um musical, que ela vai falar sobre a Billie Holiday. Nossa, que da hora! E a Billie Holiday é uma vida política. A primeira música de protesto, que é o Strange Fruit, é sobre os negros pendurados em árvores no sul dos Estados Unidos, entendeu? E é uma mulher que chegou no auge e morreu na merda. Porque era o quê? Negra, óbvio, né? Negra. E aí, qual é o lance da cultura, cara? A cultura, ela é fundamental. Porque se eu não entender, por exemplo, você falou de rock, né? Por que o rock surge com os negros? Sabe por quê? Porque lá no século XIX, eles proibiam nos Estados Unidos tambores. E aí os negros vão fazer o quê? Vão para outros instrumentos. E aí nasce o jazz, o blues e, consequentemente, o rock. Só que eu preciso saber de onde vem isso. Quer dizer, da hora e não, né? Porque... Nós aqui não. Você pode ver que a nossa cultura continuou com os tambores, deu origem ao samba e tal. O que é muito legal também, eu gosto pra caramba. Cara, que legal, eu não sabia desse detalhe aí, cara, que legal. E aí, qual é o grande lance da cultura, cara? Primeiro porque cultura, ela é viva, ela se transforma o tempo todo. Então, a cultura, a gente está falando de rock aqui, né? Olha por que foi os anos 60, cara. Os anos 60 nos Estados Unidos, quando o rock explode, o rock não explode, ele começa falando de menininhas e festas com os Beatles, mas depois eles viram pessoas adultas e vão falar mal da guerra do Vietnã. Exato. Ou você vai ter lá o Jimi Hendrix, a própria Janis Joplin e uma galera que começa a aparecer ali. Pô, o Creedence, a música que eu mais gosto, é a que fala do filho do senador lá, como é que é? Putz, eu não vou cantar porque ninguém merece me ver cantando aqui, né? I Don't Senador Songs lá e tal, que até o Ed Vedder gravou assim num show e tal. Mas qual é a ideia? Pô, investimento em cultura pressupõe, por exemplo, valorizar a arte nas escolas. E não é ficar dando... Pô, a minha esposa faz um trabalho maravilhoso que ela faz os alunos fazerem uma peça de teatro, entendeu? Eles fazem uma peça de teatro. Ah, mas isso é política? Eles estão falando sobre o quê? Não importa sobre o que eles estão falando, porque expressão é política. Então, a gente começa pelas escolas. Você tem os centros comunitários de bairro. Uhum. Aqui na nossa região nem tem tanto assim. Mas você vai para São Paulo, na periferia, putz, tem muito. Eu preciso saber, até não sei se São José vai ter, o Racionais vai tocar aqui dia 22. Ah, que legal. Agora, e eu vou levar meu filho de 12 anos, vai ser o primeiro show dele. Que show, que da hora. Ele pediu pra ir, eu vou levar ele e tal. Aí veio o pessoal, você vai levar ele num show de rap, não pode ser violento. Mas quando eu tava falando que eu ia levar ele num show de rock, ninguém falou que ia ser violento. O preconceito sempre, né, cara? Mas vai ter maconheiro lá. E aonde não tem, meu filho, nesse mundo que você tá vivendo? Tá onde? Cara, que hipocrisia, eu odeio isso, cara. Tem gente que fala isso, mas fuma maconha dentro de casa na frente dos filhos. Mas ninguém tá vendo. Tá tudo certo, né, Marcelo? A pessoa tem que saber quem são os Racionais. Os caras lançaram o melhor álbum brasileiro em 30 anos, que é o Sobrevivendo no Inferno. É um clássico. As pessoas têm que saber quem é o Racionais. Precisa saber quem foi o Sabotagem. Precisa saber, vamos pro samba, quem foi o Cartola. Precisa saber
que vamos falar do rock brasileiro aqui um pouco, quem são os Titãs? Estou dando um exemplo aleatório agora, assim. Sim. A pessoa tem que saber. Isso tem que ser ensinado. Então, a cultura tem que ser valorizada. E eu não estou falando, pô, eu posso pegar no funk, só que eu começo a contar a história do funk para chegar na Anitta, mas eu volto lá no Tim Maia. Eu volto lá no Wilson Simonal, lá atrás, que foi defenestrado na época da ditadura. Exato. Para chegar no som de hoje. Eu vou lá na Bahia e vou entender, por exemplo, falando de música, Dorival Caymmi, para 50 anos depois chegar na Ivete Sangalo, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender, isso tem que ser valorizado, e isso visa fomento. O pessoal, porque a Lei Rouanet... Cara, a Lei Rouanet nem dá grana para os caras. Você só pega lá um documento e autoriza uma empresa, se ela quiser, a financiar o seu projeto e abater 6% do imposto de renda dela. Só isso. Não sai do governo essa grana. Exatamente. Entendeu? Fomentar a cultura é fundamental para a gente combater a ignorância. Sim. É assim, entendeu? E aí você tem uma série de políticas públicas que tem que ser voltado para isso. Desde coisas mais folclóricas, vamos pegar a cultura afro aqui, jongo, essas coisas assim, até coisas mainstream mesmo, de festival e etc. Tem que ser valorizado. Sem isso, você cria o que nós temos no Brasil hoje? A gente tem uma monocultura, eu falo quase com pleonasmo, uma monocultura musical. E qual é? É o sertanejo. E ó, eu vou dizer que o sertanejo de hoje, sou eu que estou dizendo, não são eles, é uma bosta. Porque o sertanejo antigo, que eu sou uma pessoa que repito teclado, eu gosto de Almir Sater, entendeu? Eu amo Almir Sater. Tonico e Tinoco, os caras lá de trás. Renato Teixeira. Ó, e eu vou provar para quem está assistindo como isso é política, tá? Se você pega os caras de antigamente, você pode gostar ou não da letra ou da música, não importa. Mas quando o cara tocava lá, Renato Teixeira, você citou bem, eles tocavam a vida do caboclo, que era uma vida difícil, no campo, ou uma mulher que foi embora, ou um amor que ele ganhou. Você pega o que os caras cantam hoje, ele canta a vida do patrão. Exato. É ostentação, carrão e ele é o dono da fazenda. E não é só a letra não, viu, Marcelas? Vamos falar de melodia também. É tudo igual, né? Musicalmente, meu Deus, que riqueza que é uma música desses caras que a gente falou. E hoje é tudo igual, né? Cara, aqueles tecladinhos que bota... Olha, eu não sei nem, só pra vocês terem noção, gente. Bom pra caramba, cara. Eu não sei nem a diferença dessas cantoras que tem hoje em dia. Que, pra mim, a voz delas parece tudo igual. E a melhor delas, né, que pelo menos tinha um viés progressista, é a moça que faleceu, né? Pois o é, avião cara. lá. Que era mais criativa e tal. Então é foda, entendeu? É verdade. É complicado.